Olá pessoal, eu vou comentar aqui uma coisa hoje. Eu já fiz um vídeo falando dos erros do relatório de impacto financeiro do PL 1645 entregue pelo Ministério da Defesa. E hoje eu vou mostrar especificamente um dos erros cometidos aqui por esse órgão oficial do governo, o IFI, Instituição Fiscal Independente, vinculado ao Senado Federal. Está aqui a homepage deles. Nós vamos aqui em publicações, relatórios de acompanhamento fiscal. Vamos lá em abril e aqui tem a análise da proposta dos militares. Vamos abrir esse documento aqui. É um documento PDF público, qualquer um pode abrir. Vamos procurar a página aqui em que ele fala sobre os valores de impacto fiscal do adicional de disponibilidade. Aqui ele começa a falar aqui sobre a criação do adicional, tá? E ele diz aqui, afirma que o impacto estimado é da ordem de 2,5 bilhões ao ano, certo? Parará. Aí ele diz aqui que esses valores aproximados foram obtidos considerando a distribuição atual dos militares ativos das Forças Armadas por posto ou graduação, a partir de informações obtidas no portal da Transparência, os valores do soldo militar de 2019 e os percentuais do adicional de disponibilidade. A utilização apenas do contingente de atividade parece razoável, especialmente a curto prazo, porque a maior parte dos inativos recebe adicional de tempo de serviço, o qual não poderá ser acumulado com adicional de disponibilidade. Bom, esse é o primeiro erro, usar só os ativos, porque os inativos, muitos recebem adicional de tempo de serviço ainda maior que o adicional de disponibilidade, mas nem todos. Então alguns vão receber o montante que representa a diferença entre a disponibilidade e o tempo de serviço a mais. Isso a mais, porque na verdade, por exemplo, o cara recebe 15% adicional de tempo de serviço e vai merecer 32% adicional de disponibilidade. Os 15% sai e entra os 32%. É como se ele recebesse 17% a mais. E esse 17% a mais que é o impacto, que é o aumento. Tá? Então o primeiro erro deles foi desconsiderar os inativos. Muitos inativos não deixarão de receber a disponibilidade, porque tem o tempo de serviço menor que a disponibilidade. Agora eu vou comentar com vocês como é que eu faço esse tipo de cálculo. Tá? Eu, a partir de relatórios emitidos pelos comandos, pelas forças e pelos órgãos do governo, por exemplo, aqui do Exército, nós temos um anexo, esse documento aqui, de abril de 2019, e ele tem, uma das informações que ele tem importante aqui é o quantitativo de pessoal por posto ou graduação. Por exemplo, um coronel, ele está me dizendo aqui que são 1.674 vagas ocupadas. Tá? Então existem 1.674 coronéis ativos no Exército Brasileiro em abril de 2019. Tá? Então isso aí é útil para calcular o montante total. E aqui no próximo relatório ele tem a remuneração média por item da remuneração. O soldo médio de todos esses coronéis vai ser o mesmo, porque eles vão receber o mesmo soldo. Agora, por exemplo, todos esses valores aqui são médias. Por exemplo, adicional de tempo de serviço aqui, que está dizendo que um coronel, em média, recebe R$ 1.526,94, tá? Representa quantos por cento? Só a gente fazer a matemáticazinha que todo mundo aprendeu na escola. Ou seja, em média, um coronel recebe 13,33%. Por quê? Porque isso é uma média, por isso que é um número quebrado. Tá? E quanto que esses coronéis vão receber de adicional de disponibilidade? Olhando lá no PL, a gente vai ver que são 32%. Tá? Então, vezes 0,32, eles vão receber isso aqui, ó, 11.451 do soldo do coronel, vezes os 32%. 3.664 é o que eles vão receber de adicional de disponibilidade em média, todos, né, que receberem a disponibilidade vai ser isso aí.
Tá? Então, em média, a gente tem que descontar o que já recebe de adicional de tempo de serviço para achar quanto a mais eles vão receber. Então, um coronel, em média, vai receber a mais 2.137,38. Tá? É assim que eu faço, e aí multiplicando isso aí pelo quantitativo, fazendo isso aí para cada posto ou graduação, para cada item da remuneração, a gente pode calcular o impacto financeiro, que é o que eu faço nessa planilha aqui, que tem várias folhas de planilha aqui, tá? Várias folhas de cálculo. Essa aqui, por exemplo, eu consolido aqui. Aqui tem na linha 558, interessante observar esse número. Tá? Eu tenho aqui o total o contingente total entre ativos, inativos e pensões tronco. Ou seja, quantos militares faleceram e deixaram uma pensão. Porque a pensão pode ser dividida. Então a gente não pode contar o número de pensionistas, a gente tem que contar o número de instituidores ou pensões tronco. Na linha 559 nós temos esse quantitativo só de ativos, tá? Das três forças. E cada coluna dessa é uma coisa. Por exemplo, o adicional de habilitação desse ano, o adicional de tempo de serviço desse ano, o adicional de disponibilidade de 2020 e por aí vai. E aqui na outra folha de cálculo eu calculo o impacto. Tá? Por exemplo, essa coluna aqui é disponibilidade. Tá? Ano de 2020, por exemplo, como é que eu faço essa fórmula? Eu vou pegar aqui, lá da outra tabela, na linha 558, eu vou pegar quanto que gastou da disponibilidade, que no caso vai estar lá na coluna Y, vou subtrair da coluna P, que é o adicional de tempo de serviço atual de 2019, e vou achar isso aqui. Por que é um valor diferente e bem maior do que o do IFI? Porque eu estou considerando todos os ativos, inativos, inclusive pensionistas, que alguns vão receber também a disponibilidade. Né? Pelo menos é o que é previsto. Tá? Se não derem uma rasteira, né, nos pensionistas. Tá? Então não me pareceu tão razoável assim para o IFI usar só os ativos, porque a diferença foi grande. Aqui está dando 3 bilhões e 700 quase. Vamos colocar só os ativos, que esse aí é um bom parâmetro para ver se a minha planilha está fazendo o cálculo certo. Então, lembre-se, linha 559. Eu vou fazer o cálculo em cima da linha 559. Epa! Ficou menor do que o do IFI? Será por quê? Só 1 bilhão e 700, agora ficou... Antes tinha ficado 1 bilhão e 100 a mais, agora ficou 1 bilhão a menos? Quase 1 bilhão a menos? Aí me veio uma ideia, me bateu uma ideia que é... Será que eles lembraram de descontar o tempo de serviço? Então vamos não descontar o adicional de tempo de serviço disso aqui. 2 bilhões e meio. Ou seja, o IFI errou 2 vezes em apenas um dos itens do relatório de impacto financeiro. Valeu, pessoal!